Olá, bom dia. Bom dia aqui no Canadá, que são 10 horas da manhã. Aí no Brasil, provavelmente são 2 horas da tarde. Vou esperar as pessoas chegarem. Ah, já tem gente chegando. Que bom, gente. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Eu acho assim, pra mim, eu digo que como sempre eu tenho um tema muito legal, porque toda semana eu falo isso, não por ser metida, de repente você tá achada de metida por falar assim, mas é pelo fato de que isso foi a minha experiência aqui no Canadá, né? Quando eu me formei a enfermeira, e é isso que eu quero dividir com vocês. Então, toda vez que eu venho, abro essa câmera, eu tento abrir o meu coração para vocês e falar tudo que tem de possibilidades maravilhosas para o enfermeiro aqui. Então, para iniciar, só para dizer que hoje eu tô aqui num officezinho que eu fiz. Quem me acompanha sabe que eu fiz tipo um escritóriozinho aqui no meu basement, porque hoje eu tenho... Os parentes do meu marido vieram nos visitar e para evitar, assim, barulho, que talvez vocês vão escutar alguma coisa, mil desculpas. Então eu prefiro ficar aqui num lugar mais reservado, onde eu possa me concentrar e falar tudo que eu tenho para falar com vocês, tá bom? Então, para iniciar, eu fiz até aqui uma colinha, porque essa parte eu acho que é tão importante que todo mundo gostaria de saber. Por que o Canadá é referência mundial em educação? Por que todo mundo quer vir aqui para o Canadá, ou estudar inglês, ou fazer mestrado, ou fazer doutorado, ou pós-doutorado? Por que isso? Primeiramente porque o Canadá é o país do grupo de 8 países, do G8, que mais investe em educação. Então, o índice de alfabetizados aqui no Canadá é de 99%. Eu assumo que eu não sabia disso. Então, nós temos 99% de pessoas alfabetizadas aqui no Canadá. Acho que a minha câmera tá um pouquinho torta. Ai. E eu não vou saber ajeitar isso, gente. Mil desculpa, vai torta mesmo. Enfim, isso te fala muita coisa quando você pensa num país para você viver, mesmo que você seja solteiro, mas que você pense que no futuro ser pai. Então você pensa, gente, eu pensaria assim, eu gostaria de viver num país onde eu tenho 99% das pessoas alfabetizadas. E que é interessante que a maioria dos pais que têm os filhos matriculados nas escolas aqui, 95% deles optam por matricular os seus filhos em escolas públicas. Então, assim, só para poder falar um pouquinho como que é a educação no Canadá. E aí depois a gente entra um pouquinho na parte da minha história, que eu tenho muitas histórias, e eu amo contar histórias. Eu acho que histórias inspiram a gente, porque acontece comigo, pode acontecer com vocês de uma forma até melhor, e depois você vai estar aqui contando a sua história. Então, o sistema de educação aqui no Canadá é público. Isso quer dizer que existem escolas privadas, existem caríssimas, mas a maioria é pública e todo mundo estuda nessas escolas públicas. O que eu falo todo mundo? O pobre, ou o rico, ou o médio. Porque aqui a classe média, ou a classe social, é quase que todo mundo na mesma. Claro que tem os ricos, milionários, mas as pessoas, até um pobre, ele pode ter um carro decente, uma casa decente. Falar que em Vancouver é um pouquinho mais cara, como se eu estiver comparando com em São Paulo, lá a parte mais cara de se viver em São Paulo, que eu nem sei o nome. No Rio, porque eu sou do Rio, digamos, o Leblon, que é o metro quadrado mais caro da América Latina, se eu não me engano. É mais caro do que New York. Então, assim, é caro, pode ser, mas assim, a maioria das pessoas, elas vivem bem. Elas conseguem ter carro, conseguem ter casa e conseguem todo mundo ter uma vida, né, balanceada. E você vai nas escolas públicas, você vê o filho daquele milionário que mora naquele casarão lá em cima do morro, que tem um view maravilhoso pro mar. Ele tá na escola pública com o filho daquela menina, daquela senhora que faz limpeza de casas, limpeza de hospital, ou sim, você tá entendendo? Então isso já
você já modifica a questão do racismo, da discriminação que a gente vê muito em outros países. Eu vou parar um pouco de comparar com o Brasil, que o povo começou a me detonar um pouquinho. Ah, então fica por aí, tá falando mal do Brasil. Gente, não é falar mal do Brasil, é falar a realidade. E assim, eu sou brasileira, sou canadense e sou brasileira. Então eu tenho experiência dos dois países. Eu não vou falar da Alemanha porque eu não trabalhei, nunca nem fui na Alemanha, então não vou comparar. Mas, infelizmente, é a realidade, não é falar mal. É você pensar que você pode ter uma vida melhor, sim, fora do país que você viveu. Você viveu lá, você nasceu lá, viveu um tempo, mas você estuda, você quer ter uma qualidade de vida melhor, você pode sim procurar outro lugar para viver. Isso aí, o mundo é nosso. As portas estão abertas para gente. E a porta do Canadá está aberta para você hoje, enfermeiro brasileiro. Você não tem noção do valor que seu diploma tem. Até li um comentário numa caixinha que eu fiz, as pessoas falando assim, mas o nosso diploma brasileiro não vale aí no Canadá. Negativo. Se não valesse, eu não seria enfermeira hoje. Eu teria que ter voltado para a faculdade, fazer faculdade aqui. Valeu e valeu muito. Tanto que valeu que eu fiz a validação através dele. Óbvio que não, mesmo sendo equivalente à grade de enfermagem aí no Brasil com a grade nossa aqui no Canadá, eu já falei isso. O Brasil tá lá na América, como é que se fala? Na América Latina. Aqui é a América do Norte. E as doenças são diferentes, a temperatura é diferente, as coisas são diferentes, são um pouquinho mais a gente vai estudar. É a mesma coisa que um canadense for para o Brasil querer atuar como médico ou como enfermeira, ele vai ter que aprender as doenças tropicais brasileiras, ele vai aprender as vacinas, que algumas a gente não tem aqui, a gente tem no Brasil. É a mesma coisa. Então, assim, é só equiparar as disciplinas e fica tudo certo. Tendo aí um inglesinho básico para o intermediário, trabalhando como enfermeiro 1 ano aí no Brasil, tá com o passaporte pronto para vir para o Canadá. E se você perder isso, cara, vontade de dar um safanão em você, que não é tempo de perder. Até por conta dessas condições que o país te oferece, essa parte da educação. Você não quer vir para um país que realmente investe na educação? Como o Canadá investe aqui, investe muito. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, como enfermeira, que aí eu vim para a área que eu amo trabalhar, que é a área de oncologia, na parte de quimioterapia e imunoterapia. Eu trabalhava nessa área no Rio de Janeiro, em clínicas renomadas aí no Rio e em hospitais públicos também. Eu já fui do INCA, eu não consegui ser enfermeira no INCA, mas eu passei na prova do LPN, né, para técnico de enfermagem no INCA. E estava estudando também para ser enfermeira no INCA, não consegui porque vim para o Canadá, mas também foi uma experiência maravilhosa. Então eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu vim para cá, para trabalhar nessa área. E vou contar também um pouquinho para quem é enfermeiro aí no Brasil e é pai, tem filhos, a experiência da minha filha, porque eu tenho uma filha hoje com 17 anos, que veio para cá com 6 aninhos de idade, então assim, estudou, tá indo pro grade 12, que é como se fosse o 2º grau aí no Brasil, no último ano, tá, do 2º grau, então tenho muita experiência e vou contar também o que a gente sabe que o empregador que paga, né, para o seu empregado. Eu vou falar um pouquinho de cada. Claro, eu sou enfermeira, eu não sou agente de imigração e nem quero ser, nem pretendo nada disso. Eu tô passando para vocês a minha experiência como cidadã canadense, a qual eu já passei por todo esse processo desde quando eu vim como visitante, ganhei o meu PR e hoje eu tenho meu passaporte canadense. Eu vou falar um pouquinho a diferença para vocês. Por que eu vou comentar isso? Porque é importante quando você fala de educação, que aí você vai saber o que o governo te ajuda quando você é visitante, o que o governo te ajuda quando você é residente, quando você vira cidadã canadense. Então, tudo isso é importante. Então, um gole aqui no café, que são 10 horas da manhã aqui, gente. E eu
Eu tenho trabalhado muito nos últimos dias. O povo que me segue aí vê os meus stories. Eu não estou assim complaining, eu não estou reclamando. Eu não estou porque eu sou muito grata por estar aqui. Eu sou muito grata por ser enfermeira canadense. Eu estudei muito para isso, então todos os dias, mesmo quando eu tenho um plantão lixo, cara, que eu tô assim exausta, que eu tô cansada, que eu sei, gente, eu tenho que aprender a falar não. Eu saio ainda do meu plantão e eu aprendi a falar, fazer isso. E realmente agradecer do fundo do meu coração, assim, gratidão por estar aqui. Não é somente ser agradecida, mas estar realmente com gratidão de estar aqui. Então, eu realmente sou muito grata por estar aqui. Mas, como ser humano, carne e osso, dói, às vezes cansa. Então, assim, eu trabalho part-time numa clínica. A gente chama clínica de quimioterapia, mas é um hospital. É um hospital de referência aqui em Vancouver. Quem é do Rio tem o INCA como hospital público de referência. Aqui é essa clínica que eu trabalho, que é BC Cancer Agency. E é referência em quimioterapia, em radioterapia, faz alguns tipos de cirurgia também. Então, assim, paciente, uma vez que vira paciente oncológico, que ele é assistido por esse hospital, ele faz tudo ali, tá? Então, como eu era enfermeira de oncologia aí no Rio, no Brasil, quando eu vim para o Canadá, eu tinha o foco, eu queria ser enfermeira nessa área, porque é minha paixão, uma coisa que eu me identifico, eu aprendo muito com meus pacientes, os pacientes oncológicos, eles são muito fortes, eles são muito determinados. Eles têm uma garra tão grande e eles são tão positivos a maioria das vezes. A maioria dos meus pacientes estão contando a minha experiência, que eu aprendo muito com eles. Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, gente, sendo saudável, tendo tudo, tendo, né, tanta oportunidade na vida, e a gente está reclamando. Quando eles estão lá lutando pela vida e estão te dando uma palavra de conforto, uma palavra de força, você para pensar, gente, como eu aprendo com eles? Por que eu estou reclamando disso quando a pessoa está ali sofrendo todos os side effects da medicação, os efeitos colaterais da medicação de quimioterapia, lutando pela vida dele, e ele está ali com um sorriso lindo para mim, me dando me oferecendo gratuitamente essas palavras de força para eu ser forte na minha vida, na minha batalha do dia a dia, porque por mais que a vida aqui seja muito boa, é normal que a gente tenha algumas coisas que de repente você não sai um pouco do seu controle. Mas assim, eu falo pra cacete, eu não podia falar palavrão, mas eu também falo coisa feia, tem que... Carioca, né? Carioca gosta de falar uma coisinha feia. Eu tenho que me controlar. Mas assim, para não sair do foco, que é falar da educação aqui no Canadá, do iniciozinho, quando eu vim como visitante, tudo que eu pagava como aluna internacional. Eu não tinha nada de graça do governo. E eu acho que é fair, eu acho que é justo, porque você é visitante, você veio para cá, a intenção é que você gaste, né? Até para crescer a economia do país. Mas mesmo assim ainda tinha algumas coisinhas assim que a gente podia fazer meio que de graça, tá? Como visitante. Há alguns grupos em biblioteca que você ia, e aí você treina o seu speaking, você conversa, você faz amigos, enfim, eu tive. Aí passou um tempo, a minha filha quando veio, eu vou tentar fazer esse paralelo, meu e dela, né? Como visitante, meu cachorro tá latindo, gente. Hoje vai ser uma live barulhenta, mas o conteúdo é bom, então render, fica comigo, não sai não. E a minha filha, quando veio, ela também veio como visitante, então ela não podia estudar no colégio público e a gente teve que pagar o colégio privado para ela e foi uma grana. Eu lembro que na época era $1.500 ao mês para ela estudar, mas assim, eu não podia deixar ela fora da escola. E mesmo que se ela fosse, a gente colocava numa escola privada, mas até na escola pública seria o mesmo valor.
Mas aí, como seria o mesmo valor e a escola privada era bem pertinho da minha casa, eu falei, vai pra privada mesmo, vai pagar o mesmo valor e fui. Mas foi muito bom, porque ela não ficou, né, behind no colégio, ela conseguiu acompanhar. E criança aprende o inglês muito fácil, ela aprendeu o inglês brincando no summer camp, que é como se fosse o spring, como é que é? O summer camp, é colônia de férias aí no Brasil. Então ela aprendeu em 2 meses, ela conseguiu aprender o inglês. E aí a gente foi fazendo isso porque a gente veio por 4 meses para visitar. Depois voltamos para o Brasil, aí quando voltamos depois de 2 meses para o Canadá, ficamos aqui direto. Aí fomos aplicar para a nossa residência. É o ponto que eu quero chegar. A gente aplicou para residência, me levou 1 ano e meio naquela época. Depende, tem épocas que vai muito rápido, tem épocas que demora muito. Eu sei que agora, para você, enfermeiro, quando você validar o seu diploma e tiver o seu registro, que eles vão ajudar você no processo de imigração, eles vão custear o seu processo de imigração, então você vai estar vivendo aqui com a sua família imediata. E imediata, como eu digo, é filhos e marido, que vocês podem, você, enfermeiro, poderá trazê-los com saúde gratuita e escola gratuita para eles. Assim que você ganhar o seu registro de enfermagem, uma carta do empregador, que o Health Net BC vai lhe ajudar a achar o emprego. E até porque depois que você fizer o seu estágio aqui, que a gente chama de preceptorship, ali você já sai empregada, geralmente. Se você for esperto, mas se me seguir, já é esperto, eu vou ensinar o caminho, os truques, porque eu passei por tudo isso. Já foca no hospital que você quer, que você pode escolher e já aplica naquilo. Então, vai me seguindo que eu vou, de repente, mais pra frente, fazer um vídeo com todos os hospitais aqui, todas as opções que nós temos, para que você aí que não vive na área de BC, né, na província de BC, tá aí no Brasil, não tem ideia do que está acontecendo, quais são os hospitais, quais são as áreas, eu posso fazer esse vídeo para você. Vou estar fazendo caixinhas de perguntas para vocês me darem sugestões de ideias do que eu posso falar na live também, porque às vezes é uma coisa muito bacana, cara. Bota aí que eu vou correr atrás se eu não souber, e se eu souber eu já respondo right away, e a gente vai se ajudando, tá? Então aí quando eu apliquei para residência, para ser residente permanente, a minha vida mudou. É como se fosse o green card aí. Muita gente acha que é o green card que tem nos Estados Unidos. Aqui a gente chama de PR, que é Permanent Resident. É um card que te dá todos os direitos de um cidadão canadense. A única coisa que você não faz é votar. Mas votar aqui não é obrigatório, então assim não faz muita diferença. Porém, faz muita diferença para você que queira ter a sua vida aqui organizada, tipo na parte de educação. Vamos focar nessa parte. Como PR, você tem muitas... Tudo é mais barato. Então, você não paga mais como aluno internacional, você paga como aluno, como residente. E como residente, como aluno internacional, você paga às vezes 3, 4 vezes mais. E como PR, você paga como cidadão canadense. E muitas coisas, como, por exemplo, você, enfermeiro, que todo mundo te quer aqui, te deseja, tá fazendo tudo para te ver aqui, você vai ganhar muita coisa de graça. Muita coisa que você não paga, até mesmo esse processo todo de validação de cursos. Tem um curso no Douglas College que te ajuda em todo esse processo de validação para as provas. Acredito que eles ajudam para o NCAS também. Mas não se preocupa, porque eu vou te ajudar. Porque eu já passei por essa bundega toda. Eu sei do início ao fim. Que assim, eles até ajudam, mas eles não passaram por isso. Eles são professores. Eu passei por isso. E eu estudei sozinha. Todas as etapas do processo eu estudei sozinha. Porque na época que eu me formei em 2019, comecei em 2015, tudo era muito escasso, não tinha muita coisa, e o processo mudava a cada momento, a cada mês mudava. Quando eu estava chegando bem perto do fim, eles mudavam. Então, assim, eu sei de tudo, do início ao fim, e eu sei como dar uns tips para vocês, tipo, ideias, faz assim, não vai por ali, não vai por aquela estrada, porque ali você vai perder mais tempo, vai perder mais dinheiro, vai perder... Então, não, vem por aqui, porque eu já passei. Enfim, ganhei o meu PR, aí eu tava no paraíso, Kelly tava no paradise.
porque aí eu consegui ajuda, um pouquinho de ajuda financeira do governo, que não é a mesma que está tendo agora é muito maior, mas ainda consegui, foi muito bom. Consegui um curso de Selma que eu pagava no meu bolso, mas que foi indicado por eles, então assim foi muito bom. Aí tinha o meu PA, comecei o meu processo de validação de diploma em 2015, 2019 eu consegui o meu registro de enfermagem, tá? Estudando sozinha, assim, sentando, quebrando a cabeça. O que me levou mais tempo, acho que me levou 4 anos, porque eu tava sozinha. Se eu tivesse uma Kelly, sem sacanagem, não tô querendo colocar lá em cima não, gente, mas se eu tivesse uma Kelly, uma Maria, um João, que tivesse passado por esse processo e tivesse falado, os caminhos seriam muito mais curtos. Você pode ter certeza disso. Principalmente na parte das formas que você tem que fill in, que é tudo em inglês, com toda aquela linguagem técnica. Aquilo ali foi difícil para mim, porque meu marido é canadense, porém ele trabalha em outra área, ele é financial advisor, então ele trabalha com números. Sempre trabalhando muito naquela época, não me ajudava. E eu tive que me virar nos 30. Aí eu sobrevivi. Survivor. Hoje eu tô aqui pra contar minha história e pra fazer a tua vida mais fácil. Mas aí eu ganhei o PA, ganhei tudo. Aí ganhei meu registro também de enfermagem. Eu já sabia pra onde que eu queria ir. Aí escolhi o hospital que eu trabalho hoje, que é o Hospital de BC Cancer Agency. Entrei ali, fiz o meu preceptorship. Quando eu passei no meu último dia de preceptorship, eu já tinha uma oferta de emprego. Pronto, a diretora do hospital veio até a mim. Eu chorei, gente. Ai, que dia emocionante. Foram um deles. Aí ela falou, quando você passar no seu último exame, que era o NCLEX, você já tem o emprego garantido aqui conosco, tá? Eu falei, gente, tinha um médico do meu lado, carioca brasileira, agarrei mesmo, abracei. E aqui não é muito comum isso, mas eles gostam. Eles gostam, são safadinhos, rascals. Eles gostam, mas eles não têm o costume, então eles ficam meio assim. Mas agarrei, falei, ai, vou ganhar um emprego aqui e tal. E foi isso mesmo, a promessa que é dívida. Aí pronto, aí quando começa a minha história de ter tudo pago. Aí foi quando eu fiquei, gente, que é isso? Onde é que eu tô? Eu fui paga para fazer todos os estudos. Eu ficava em casa estudando from Learning Hub. Eu queria mostrar para vocês. Será que eu posso conseguir? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui e mostrar para vocês como que a gente estuda aqui. Ah, só para vocês saberem, vão se acostumando. Acho que aí no Brasil já é mais ou menos assim. Tudo aqui é self-studying. Você estuda by yourself. É tudo learning, self-learning. Ai, tomara que eu não faça M aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui é meu computadorzinho. Deixa eu ver. Aqui, eu vou fazer assim. Só pra tentar mostrar pra vocês. Acho que eu tô com luz, acho que eu vou trazer pra cá. Eu não sou muito boa nesse negócio não, gente. Tô com uma luz aqui. Enfim, isso aqui é o Learning Hub. Você tem um acesso, eles te dão um acesso. E você vai e bota o seu password ali, o seu e-mail, e você estuda tudo o que você quiser e um pouco mais. Obviamente que você vai ter... eles vão te dar uma lista te falando o que você tem que estudar, então você se matricula no cursinho online, no seu tempo, vai no seu tempo. Kelly é velhinha, e então eu ia no meu tempo. Tô com 45 anos, gente, e eu consegui meu registro com 42. Tô velha não, mas a gente leva um tempinho, né? Tudo em inglês e tal, então você vai no seu tempinho. Aí você faz os cursinhos, tudo online. E eles te pagam pra isso. Então, assim, é um incentivo? Óbvio que é. Porque você tá estudando e ao mesmo tempo você está recebendo. Aí eu fui pro curso para ser certificada em quimioterapia e imunoterapia aqui na província de BC.
na cidade de Vancouver. Então, quando eu quis ir para a área de quimioterapia, porque eu comecei numa área antes, aí depois eu quis ser certificada em quimioterapia, eles me deram um curso. Então, esse curso também foi todo pago. Tem workshops, tem a parte do estágio que você vai shadow uma enfermeira, que você trabalha com uma enfermeira por 1 mês ou 1 mês e meio. Se você não está apta por 1 mês, eles te dão mais 2 semanas. E você faz todo o trabalho ali e é remunerado. Mas, obviamente, nessa parte de estágio, acho que até no Brasil te remuneram. Mas para a parte para você ganhar a sua certificação, é como se você fosse para uma pós-graduação aí no Brasil. Eu não tive nenhum incentivo de empregador meu, gente, estou falando mal não, tá? Tô só comparando, porque essa foi a minha realidade. Então, tem gente chata aí me falando, então fica aí, mas eu já tô aqui, não vou sair daqui não, filho. Pode deixar que aqui eu tô muito bem. O povo fica falando que eu fico falando mal do Brasil. Não é falar mal, gente, é realidade. Eu não. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tive que bancar toda. Eu não tive incentivo nenhum do meu empregador. E aqui se tem, sim. Eu sempre falo desse exemplo de curso de hemodiálise aqui, que eles pagam 100%. Por exemplo, você tá aí no Brasil, aí você trabalha numa UTI, você tá cansado daquele barulho de máquina, você tem muita experiência, mas você não quer mais trabalhar aí quando você vier pra cá, por exemplo. Eu quero fazer uma coisa diferente, quero trabalhar com outpatient, que é quando o paciente só vem, faz o tratamento e vai embora, que é o meu caso. Eu quero ir pra área de hemodiálise. Vou dar um exemplo da área de hemodiálise. O empregador que paga 100% o curso para você. Então, você estuda, passa com curso pago, e aí depois você vai trabalhar com eles. Quem gosta de bone marrow transplant, que é o transplante aí de medula óssea. Aqui tem muita vaga para isso, para quem gosta. E eles pagam o curso. A única coisa é você ter que ficar trabalhando com eles no mínimo 5 meses. Se você depois quiser mudar de área, mas pelo menos você tem que ficar 5 meses com eles trabalhando. Então, que assim, mas você recebe o certificado, aí isso é pra tua vida, cara. Aí vai dizer que você, eu vou voltar pro Brasil, ou então vou pros Estados Unidos. Você tá certificado pelo Canadá, então assim, e pago, e você não gasta nada. É só porque você já é enfermeiro. Eles te querem aqui, eles vão pagar isso pra você. Tem coisa também de mestrado e doutorado, tá? Vou falar. Fica aí, não sai daí não, que eu vou falar que tem. Quem gosta de estudar, gente? E eu sei que enfermeiro gosta de estudar. Para quem gosta de estudar, o Canadá é o país para você. O Canadá porque é um país que investe na educação, então ele paga para você estudar. E você estuda e você evolui, você cresce. Então, se você gosta de estudar e você quer crescer na sua profissão, eis o local, eis o caminho, vir para o Canadá, não importa a província. Aqui a gente tem que... Vou tentar explicar um pouquinho. O Canadá, o segundo país maior do mundo, com províncias que eu não lembro quantas são agora no momento. Cada província tem a sua educação e a sua saúde e a sua validação. E os sistemas são diferentes. Infelizmente é assim. Acho que nos Estados Unidos também é assim. E no Brasil também acredito que seja assim. Nem todos os estados falam a mesma língua. Então, eu falo de BC, de British Columbia, onde eu vivo, onde eu fiz o meu processo e é onde eu sei. Mas eu sei que a linguagem total do Canadá é essa. É te valorizar o profissional e te dar chances de crescer. Então, você não pense que você vai fazer... Qualquer coisa que você faça aqui, você tem retorno. Qualquer coisa que você estude, que você se aprimore e você queira trabalhar naquilo ali, você consegue crescer. Tem espaço, porque não tem mão de obra. Então, assim, parece até a gente, mas é o país perfeito, né? Tem tudo que eu preciso. É assim, é assim. É um país que você nada e não morre na praia. Você consegue chegar onde você quer. Você tem incentivo financeiro, você tem a chance de fazer, porque não tem quem faça. Então, se você estuda e se aprimora, você vai chegar no topo, sim. Não tem quem tira, não tem aquela competição que a gente tem em outros países. Não tem aquela coisa que
é uma vaga para 100 people, não. É uma vaga para você. É isso aí, você consegue. E se você não consegue agora, você consegue depois, ou consegue até coisa melhor. Então, você estuda, corre atrás, a tua vida anda aqui. Ela vai pra frente. É uma outra vibe, é uma outra situação, gente. E assim, não fiquem só por mim, não. Vão ver outros vídeos, outros YouTubes. Não vai pra pessoa negativa, não. Que você não tem que ficar vendo negatividade, não. Você tem que ver, escutar positividade. Não é mentira, é positividade para que você possa crescer. Marcela, tô numa live. Te amo. After. Tá, pode, vem. A minha filha quer falar um oi pra vocês, gente. Marcela, eu tô falando com eles, eu vou falar um pouco da sua escola aqui também pra eles. Vem cá, dá um oi. Fala com eles. Oi, Fala se eles estão bem. vocês estão bem? E fala pra eles virem aqui, ó, Copacabana Rio. Mostra pra eles a camisa. Comprei no Rio essa camisa. É. E aí, você gosta de estudar aqui? Sim, eu gosto de estudar Por quê? aqui. Mostra, fala aqui. Eu gosto de estudar aqui porque eu acho que é um lugar melhor pra eu crescer e eu estudar e eu learn. Como fala learn? Estudar. Estudar e eu learn. E você estuda como aqui? Você vem aqui de... Qual horário que seu colégio começa e qual horário que o colégio termina e... O meu colégio começa 8h40. 8h40 e acaba 3h06. 3h06. Aham. E então é 6 hours de estudando. Então é muito bom porque eu posso comer com meus amigos, eu falo, eu learn muitas coisas novas. E eu acho que eu não ia ter esse no Brasil. E você estuda o dia todo. Você acha que é cansativo? É cansativo, mas tem que fazer. Você já se acostumou, né? É, E você acostumei com tudo. Eu gosto das coisas que eu aprende, né? aprendo na escola. Então, assim, só para finalizar com eles, você acha que aqui eles focam muito só nas matérias ou eles focam mais em como você vai ser como pessoa, ser social, para você ser uma boa pessoa no futuro? O que eles ensinam muito isso? Agora estou começando a ensinar, sabe, como coisas que você quer fazer, como você quer ter um trabalho, eles estão ensinando como você quer, like, essas coisas para resume, essas coisas. Quando você quer trabalho, eles ensinam como fazer, como comprar uma casa. Tem uma coisa que o nome é CLC e é como fala, linear class. Which one? Linear class. I don't know. É uma classe que vai o ano todo. Tá. E ensina você como fazer essas coisas no Canadá. Comprar casa, como que é um trabalho, o que você quer fazer quando você acabar a escola, todas essas coisas. Então, porque a Marcela já tá muito. no segundo grau, né? Ela vai pro Grade 12 next year, né? Ela vai pro... tá terminando o segundo grau, então eles ensinam não só, gente, as matérias, mas eles ensinam coisas do dia a dia, como você vai sobreviver. Porque aqui o filho com 18 anos já tem que rapar fora de casa. Mas você não vai não, né, filha? Não. Você vai ficar aqui com a mamãe, ó. Yes. Eu te amo, tá? Tá, então fecha a porta pra mim. Tá, tchau. Muito obrigada por visitar a gente. De nada. Ela veio pra cá quando ela tinha 6 aninhos. Então, assim... O português dela é meio erradinho, sabe? Mas eu não corrijo, não. Eu corrijo. Mas eu acho tão bonitinho. E me lembra quando ela era pequenininha, que aí, às vezes, deixa. Às vezes eu chamo ela pra jantar. Sala, vem. Tô vindo. Assim que ela fala. É muito engraçado. Mas a Marcela, foi muito bom trazer minha filha pra cá. Ela mudou muito, sabe? A Marcela era... Como eu trabalhava muito no Brasil, tinha 2 empregos, às vezes 3. A Marcela ficava com o empregado o tempo todo. Ela era uma criança muito... Eu era mãe solo. Ela era uma criança muito, muito agitada, muito complicada. A Marcela batia nas pessoas. A Marcela... A gente morava em Copacabana, no apartamento. Ela jogava as coisas da janela para cair nas pessoas lá embaixo. Gente, olha, o Canadá fez um bem pra minha filha, eu te falo. Uma coisa que eu falo, eu não me arrependo de ter vindo pra cá, porque a cultura, sabe? Ela, você vê, tem 17 anos, super criança ainda,
ela não tá muito envolvida em coisa com maquiagem, com essas coisas, é outra cultura. Então, assim, foi uma coisa tão boa que eu fiz pra gente. E uma vez a gente na cozinha, ela falou pra mim, mãe, e eu me emociono, vou chorar, mas eu vou tentar não. Ela falou assim, mãe, queria te falar uma coisa, muito obrigada por ter me trazido pra cá, porque ela falou assim, sorry. Ela falou assim pra mim, ai, desculpa se quando eu era pequenininha eu reclamei, porque eu não sabia, eu era muito novinha. Mas hoje, foi uma das melhores coisas que você fez na vida pra gente. Realmente eu me emociono porque ser mãe solteira, né, enfim, tá lá no Rio de Janeiro trabalhando em 3 empregos, eu tive a oportunidade de vir, eu lutei muito, estudei muito, óbvio, eu tenho meu marido que me suportou, é um excelente pai pra ela, que é a gente chama aqui de stepfather, mas na verdade ele é pai, muito pai pra ela. Mas eu nunca sentei aqui e fiquei esperando o dia passar. Primeiro dia que eu botei meu pé aqui, eu falei, tem que aprender essa língua, essa desgraça dessa língua aqui. Às vezes é um pouco complicado, e quando a gente tem uma certa idade, a gente bota na cabeça que é mais difícil, mas não é, nada é impossível. E eu falei, eu vou aprender e eu vou trabalhar nesse hospital. É ali que eu quero. Eu quero ser enfermeira, oncologista. E é ali que eu estarei. E hoje eu tô ali. E é hoje que o dinheiro que eu faço e que eu consigo pagar, comprar as coisas para minha filha, é com o dinheiro do meu trabalho. E é tudo muito gratificante, gente. E sinceramente, um dos meus sonhos é ver a comunidade de enfermeiros brasileiros crescerem aqui. Eu quero você aqui comigo, porque a vida que eu tenho vocês podem ter sim. Cara, chega de choro. Eu sou muito emotiva. Mas falam que pessoas fortes são emotivas, né? A gente chora. Eu choro mesmo, tô nem aí. E aí, eles me pagaram toda a certificação. Mas agora, Kelly, eu quero ser certificada numa coisa que a gente chama de CNA, que é Canadian Nurses Association, tá? A prova é o seguinte, você vai nesse Learning Hub que eu mostrei pra vocês, quem tava aqui comigo viu, você vai nesse Learning Hub, aí tem tudo ali pra você estudar, aí você estuda, ali o meu empregador me deu. Aí eu estudo no meu tempo, eu vou lá, faço a prova custa $700. E o meu empregador paga. Então, assim que aqui tudo a gente paga, guarda o recibo, aí você vai lá, aqui ó, passei, eu quero meu estorno. E eles pagam pra você. Certificado é meu, eu vou levar pra vida. Eu posso fazer, depois de ser certificado, eu posso fazer... escrever artigos, eu posso fazer várias coisas em relação a isso, mas vou só fechar a porta aqui, gente, só um minutinho, que o visita em casa é fogo, só um minuto. Voltei. Eita, nós. Ao vivo, é sempre assim, né? Então, eles pagam. Eu tenho uma amiga que tá trabalhando comigo. Ela quer trabalhar na área da emergência. E ela está fazendo um curso de emergência, todo pago pelo empregador, para ir trabalhar na emergência. Então, assim, você quer trabalhar aqui? Sério? Então, peraí. Que você quer ir para emergência, tem esse curso de emergência aqui, você vai ter esse tempo para estudar, tá todo pago para você, venha. Então a educação aqui é primordial. Por quê? Porque precisa ser seguro. Quando você for colocar suas mãos no seu paciente, você sabe o que você está fazendo. Você não vai. Erros acontecem muito pouco aqui. Isso eu te garanto. Porque a gente tem protocolos. Por exemplo, eu tenho outra coisa aqui para mostrar para vocês. Aqui na BC Cancer Agency, quando a gente trabalha,
A gente tem protocolos, que a gente tem isso aqui para acessar o tempo todo. Isso fica lá no seu computadorzinho, tá? Isso fica lá. E aí, por exemplo, você tem um protocolo de BRAST, que é o... Vamos simples aí, quem é da quimioterapia sabe. A doxorubicina e o cyclophosphamide, que é... eu não sei mais em português não, me desculpa. A gente chama de AC. Isso é doxo and a cyclophosphamide. Que é o mais simples. Aí você tem todo o seu protocolo lá no seu computador, você sabe exatamente qual é o exame de sangue que você tem que fazer. Aí você checa se ele tá dentro do range, se tá normal, se aquele paciente pode tratar, mas você tem tudo ali, então todo mundo fala a mesma linguagem. São tudo protocolados, você tem como se você tem um guide, você não vai, não, mas eu sei que é não. Não é que você sabe que é, vamos lá olhar no protocolo juntas. Quando você vai ligar para o seu médico porque tem algum probleminha com o seu paciente que acabou de chegar e vai receber ou não o tratamento, você tem aquilo ali, olha, dentro desse range está muito baixo, você tem que diminuir a dose da droga, porque você tem respaldo para falar. Então, isso é investir na educação e no safety, porque você tá dando, né, tá sendo enfermeira, tá trabalhando como enfermeira e você tem um respaldo, você tem todo um guide atrás, tá? Pra te respaldar. Então, assim, coloque em mente que aqui, a maioria que a gente chama de pós-graduação aí no Brasil, são pagas aqui pelo empregador. Se você tá aí no Brasil, trabalha em uma área e você quer vir para cá e se reinventar, dependendo da área, você consegue isso, a maioria das vezes, 100% pago. Mestrado e doutorado. Eu tenho uma amiga, a Flávia, que a gente tem até um grupo de enfermeiras brasileiras em Vancouver no Facebook, juntas. Ela é diretora de um hospital de pediatria aqui em Vancouver, brasileira também, e já tá aqui uns 20 e poucos anos no Canadá. E ela chegou ao topo da diretoria porque ela fez um mestrado online, onde o empregador pagou para ela, deu uns bons cases para ela, quase uns 10,000 para ajudar no mestrado. E a Union, que é o sindicato dos enfermeiros, ajuda também, tá? Então, se você quer estudar mais, você tem ajuda financeira aqui do sindicato dos enfermeiros, que aqui a gente chama Union, que é muito, muito, muito forte aqui, defende a gente com unhas e dentes. Realmente, se você acha que o sindicato no Brasil são brabos, porque vocês não viram daqui. Eles são muito, muito, muito bons, muito ativos pra gente. Eles ajudam muito em várias coisas, tá? Por exemplo, quando você paga o Corém, a gente paga aí no Brasil uma vez por ano, a gente paga aqui também, a gente ganha um reembolso, quase que dá um bom dinheiro. Não digo a metade, mas uns bons porcentos disso. A gente recebe isso de volta, tá? Pro nosso pagamento Corém. E estudo, gente. Então, assim, enfermeiro lindão que adora estudar aí no Brasil, que eu sei que nós somos guerreiros, a gente gosta de estudar assim. Você gosta de estudar, aqui é o caminho. Tem muita oportunidade para você, para o seu empregador te ajudar. Outra coisa que tem que mestrado e doutorado, geralmente se você é aluno muito bom, você consegue bolsas na faculdade também. E outras coisas que vocês também acabam conseguindo trabalhando junto com professor, né? Com um professor de universidade. E aí você ganha muitas bolsas por estar ajudando o professor ali, às vezes até de 100% também. Se você se esforçar, tiver notas boas, chegar até lá e você consegue bolsas. A gente chama de scholarship, que é o que acontece. Por exemplo, a sobrinha do meu marido, ela ganhou um scholarship e ela conseguiu a faculdade dela toda de graça, 100%. Ela pôde escolher entre 4 ou 5 faculdades para ir lá cursar o curso que ela queria, de graça. Por quê? Porque durante a escola, que a gente chama de grade aqui, ela foi uma boa aluna, ela conseguiu boas marcas e se envolvia em esportes. Então, tudo isso, esportes, educação, se você tiver uma boa marca,
envolvida nessas coisas, o seu filho, por exemplo, ganha scholarship para poder estudar numa faculdade de graça. Você, se você tiver boas marcas, vai fazer um mestrado e começa a se sobressair naquele mestrado, você consegue aplicar para bolsas. O seu professor te advise para, olha, eu quero ele participando desse tipo de estudo, você ganha bolsas, ajuda financeira, então vale muito a pena. Doutorado aqui, as bolsas são imensas, que você é pago para estudar. Pós-doutorado, pago para estudar. Então você tem muito incentivo do governo, não só para você, enfermeiro, né? Até pelo processo de validação que está sendo totalmente, praticamente pago. A imigração, você tem noção de que mudou agora em janeiro desse ano, que alguns meses atrás você teria que desembolsar tudo isso se você quisesse vir migrar para cá, mas hoje não, só pelo fato de você ser enfermeira você consegue migrar. Tem que ver a hora, né? Eu falo pra caramba, eu não quero ficar falando muito porque eu sei que vocês são todos ocupados, tem muitas coisas para fazer. E o tempo voa. Mas é basicamente isso que eu queria falar com vocês, gente. Tudo que vocês estudam aqui é pago pelo governo. Vocês estudam, vai fazer seu certificado. Eu fiz o meu de quimioterapia, eu pago. A minha filha é muito feliz no colégio. Estuda de graça o dia todo. Super safe. A gente não vê essas coisas aí, de repente acontece nos Estados Unidos, né? O pessoal chega num colégio, shooting todo mundo, mata todo mundo. Eu nunca ouvi falar disso aqui. Tomara que nunca chegue. Ela tem um ensino de qualidade o dia todo, fala francês, estuda qualquer língua que ela queira fazer. Ela está numa escola para atores e ela não tá pensando aí para esse rumo, mas ela não sabe ainda muito bem o que quer fazer. Mas assim, mudou muito a personalidade dela. Ela é uma menina muito melhor hoje em dia, pela cultura daqui. As pessoas falam que canadense é frio. Não, o canadense é super nice, super polite. Ele não quer saber se você fala inglês bem ou ruim, ele quer falar, adora falar. Aqui as festas não tem música, é falação. O povo fala e come. Então, não se preocupe, o canadense vai tentar te ajudar a entender o seu inglês, ele vai tentar te ajudar Ele quer falar, se você escutar ele já tá bom e é uma boa chance para você, porque você quer aprender, né? Então, você escutar um nativo falando é muito bom, que aí você consegue, né, aguçar o seu listening e essa ideia. E, enfim, eu acho que tudo é isso. Sabe o que eu quero perguntar para vocês? Se tiver alguma pergunta, eu não tô lendo nenhuma pergunta agora, porque senão eu tiro a minha atenção. Mas eu vou ler tudo e eu vou tentar te responder tudo. E é isso, gente. Quer qualidade, né, de educação, de vida, um profissional valorizado, salário bom, um lugar bom para se viver, um lugar que você não precisa se preocupar com violência, um índice de violência que é baixíssimo, porque o índice de educação aqui é altíssimo, então isso faz uma diferença muito grande. 99% das pessoas são alfabetizadas, fazem uma imensa diferença nas nossas vidas, porque todos nós estamos lutando para um bem comum, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Crescer, crescer, crescer. Então é isso. Continuem aí me seguindo nas redes sociais. Eu vou sempre estar trazendo conteúdo de qualidade. Eu acredito que estou ajudando vocês de alguma forma. A experiência que eu tenho, eu estou sharing com vocês. Espero que eu consiga plantar aquela sementinha para vocês virem para o Canadá como enfermeiros, sem medo, gente. Não precisa ter medo. Eu sei que é uma mudança tremenda, mas muitas pessoas fizeram, eu fiz, você pode fazer também, tá bom? Então, Canadá tá aqui, a província de British Columbia está aqui, de braços abertos, esperando vocês. Não percam essa oportunidade, porque pode mudar a qualquer momento, tá? Isso pode mudar. Na minha época foi muito difícil, agora tá fácil. Teve épocas que estavam fáceis, ficaram difíceis. Então, assim, gente, venham. Vai começando, estuda o inglês aí um pouquinho. E o enfermeiro vocês já são, continuem trabalhando como enfermeiro. Tem que ter essa experiência de enfermeiro de 1 ano aí.
vai estudando inglês e me aguardem que vem novidades aí. Tô preparando algumas coisas para facilitar a vida de vocês, vários pedidos. Então eu tô pensando em alguma coisa aqui legal para vocês, tá? Só para facilitar a vida de vocês, para que vocês foquem no inglês e na imigração. Imigrar para o Canadá, ser enfermeira canadense, assim como eu sou e muitas outras são, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.